Vamos lá, voltando, parte 2. Bom, eu estava falando sobre a questão da inflexão S aqui. A partir do momento que eu já sei que a frase é afirmativa para a terceira pessoa do singular, eu tenho que analisar o verbo. Tá? E a maioria dos verbos somente vai acrescentar a letra S no final. Tá? Veja bem, existe uma tabelinha aqui, uma maneira de você conseguir guardar, saber como aplicar a inflexão S nas ações, nos verbos. A maior parte dos verbos somente vai acrescentar a letra S. Quando uma ação, um verbo, terminar com uma consoante mais a letra Y, a inflexão será IES. Tá? Então, nós temos o verbo to cry, por exemplo, o verbo chorar. O verbo to cry, CRY. Né? Então, ele tem uma consoante, a letra R, e a letra Y no final. A inflexão será cries. Eu choro, I cry. Ela chora, she cries. Não tem só esse exemplo, tá? Temos vários verbos no inglês que terminam com consoante Y. Quando uma ação, um verbo terminar com alguma dessas combinações, as duas últimas letras ou somente a última letra for alguma dessas, a inflexão será ES. Vamos pegar um exemplo aqui, o verbo to go termina com a letra O. Eu vou, I go. Ele vai, he goes. Tá? Então veja bem, inflexão ES. Acrescento o S no fim do verbo. Tá bom? Dois verbos, duas ações para deixar mais claro e a gente conseguir criar frases através dessa aula. O verbo to speak, que é o verbo falar, e o verbo to study, o verbo estudar. Quando eu demonstro uma ação em inglês na sua forma base, necessariamente eu tenho que indicar a palavra to, indica que ele está na forma original. Nem sempre nós vamos usar a palavra to quando for conjugar, criar uma sentença, tá? Mas a gente vai ver mais para frente. Pelo menos entenda a estrutura lógica dessa primeira aula, né? Para você conseguir criar os exemplos, tá bom? Então, veja bem, algumas palavras de vocabulário, em seguida algumas expressões e a gente parte para uma atividade prática. And, now, today, Portuguese, English, Spanish, French. And, now, today, Portuguese, English, Spanish, French. A gente está falando sobre idiomas, né, línguas, e alguns conectivos, palavras aleatórias para a gente poder exemplificar melhor. Expressões bem comuns, bem simples. Please, thanks, thank you. Você lembra do TH? Né? O uso do TH não tem som de T. A fonética dele, a forma que se pronuncia, tem som de F. Né? Ele se assimila ao som do F no nosso português. Hi, hello, goodbye. Para a gente finalizar, né, para a gente terminar, uma comparação, falando de uma frase afirmativa para a terceira pessoa do singular e também para os outros pronomes pessoais, para você entender a questão da inflexão. You speak English, você fala inglês. A mesma frase, indiquei ela para a terceira pessoa do singular, he speaks English, ele fala inglês. O verbo falar, né, ele somente acrescenta a letra S no final. É incorreto, então, falar he speak English? Sim, é incorreto. Gramaticalmente não faz parte isso da regra do idioma do inglês. You study English? Você estuda inglês. He studies English? Ele estuda inglês. Veja que o verbo estudar, que é o verbo to study, termina com uma consoante mais a letra Y. A inflexão dele, yes. He studies English? Ele estuda inglês. É importante que você pratique, né, a pronúncia para a gente começar a desenvolver, né, a sua fala para um idioma novo, né? Então, you speak English, he speaks English, you study English, he studies English. Vamos a uma atividade bem simples. Essa primeira, complete com a forma correta do verbo que está entre parênteses. Então, she, French, we, Português. Veja que você tem que pegar este verbo e conjugá-lo da maneira certa aqui dentro desse espaço em branco. Simplesmente eu tenho que pegar o verbo e colocar aqui? Não. Nós vamos analisar qual é o pronome pessoal da frase. De acordo com o pronome pessoal, sabendo que essa frase é afirmativa, você vai identificar se o verbo continua na forma base, na forma original, ou se você vai alterar a estrutura do verbo
acrescentando a inflexão S, ES ou IES. Próxima atividade, bem simples, só traduzir essas 3 frases para o inglês de acordo com a parte gramatical, o vocabulário e as expressões que nós aprendemos. Última atividade é criar 3 frases afirmativas usando o tempo verbal presente simples. Tá? De preferência, tente usar, né, esse conteúdo que nós aprendemos na aula hoje, mas você já sabe, né, a estrutura lógica você já aprendeu, você conseguiu entender. Então, através dela, basta você ter o conhecimento de verbos e vocabulários que você consegue criar uma infinidade de frases somente com esse primeiro tempo verbal. Né? Então, por exemplo, eu jogo videogame. Para você criar essa frase, basta saber como é o verbo jogar. Videogame, essa palavra já é uma palavra em inglês mesmo, videogame. Tá? Então, basta saber como é o verbo jogar, brincar, tocar. Tá? Eu tomo suco, eu bebo suco. Para você criar essa frase, basta saber como é o verbo beber, tomar, tá? Caso você queira criar uma frase, né? Ela bebe suco, você já sabe que o verbo não vai entrar na forma original. Então você tem que entender qual é a inflexão S do verbo tomar, beber, tá? Então é isso. Terminamos essa aula, essa primeira aula, falando sobre pronomes pessoais, os subject pronouns, e também sobre o tempo verbal presente simples, exclusivamente falando sobre frases afirmativas. Nas próximas aulas a gente vai ver como construir frase negativa, negações e também frases interrogativas, que são perguntas em inglês.